Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, porque realmente qual é o contato que nós temos hoje em dia com o céu? Essencialmente via televisão, via internet, não é um contato direto como a gente costuma ter. Bom, e de qualquer maneira, nesse século em que nós não pudemos parar mais, digamos assim, olhar, observar, vivenciar o céu diretamente, a astronomia continuou se desenvolvendo e, tanto com telescópios no solo quanto com telescópios espaciais, a nossa visão do céu mudou completamente. Tá? Eu digo isso por quê? Porque, digamos assim, um leigo olha para o céu, vê estrelas e vê a Via Láctea. A Via Láctea, vocês sabem, é parte de uma galáxia, que é o nome que a gente dá para a galáxia onde nós estamos, né? É um tipo de galáxia espiral. E um dos grandes resultados, digamos, da astronomia do século passado foi verificar, descobrir, isso começou com o Hubble no começo do século passado, que em grandes escalas o universo é povoado por galáxias. Tá? Aqui eu estou apresentando uma imagem e praticamente tudo que vocês veem nessa imagem são galáxias. Tem uma outra estrela, tá? Mas o universo realmente é dominado por galáxias. Tá? Devido à atração gravitacional, as galáxias em geral não estão sozinhas, formam pares, tripletos, aglomerados. E, junto com essas agregações em massa, ocorrem vários fenômenos interessantes, como a gente vai ver. Ok. Se a gente observa como que essas galáxias se distribuem no espaço, devido à atração gravitacional, uma tende a cair a outra, elas não estão distribuídas ao acaso, digamos assim, uma distribuição de Poisson. Elas se distribuem no que a gente chama de teia cósmica. Tá? Então, você pode reparar, tem regiões vazias, que a gente chama de vazio, filamentos, né? Grandes estruturas filamentares. Na junção desses filamentos, a gente encontra aglomerados de galáxias, em que em um volume mais ou menos o tamanho do grupo local, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, a gente tem centenas de milhares de galáxias. Então, veja agora essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui é uma representação da teia cósmica, tá? A gente pega um certo intervalo, intervalo angular no céu e plota a distribuição de galáxias em função da distância, em função do redshift. Tá? Então, aqui e aqui, assim, são distribuições de galáxias tais quais a gente observa usando os dados do Sloan Digital Sky Survey, que foi um levantamento do céu, que, aliás, continua até hoje, e que é o maior, o projeto mais bem sucedido de toda a história da astronomia. Tá? Esse projeto já gerou mais de alguns milhares de artigos, centenas ou milhares, talvez, de teses de doutorado, mestrado, etc., em todo o mundo. Então, aqui nós estamos vendo a distribuição de uma parte do céu, né, em que vocês veem esse tipo de estrutura que eu mencionei há pouco. E aqui, em vermelho, são resultados de simulações numéricas que tentam emular a distribuição de galáxias a partir de primeiros princípios. Tá? Então, isso daqui é o que a gente obtém com o chamado modelo Lambda-CDM, Lambda Cold Dark Matter, matéria escura fria. Então, se vocês olham essas figuras, do ponto de vista, se a gente calcula estatísticas aí, né? Por exemplo, a distância média entre galáxias, coisas desse tipo, esses mapas são indistinguíveis. Tá? Então, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre como esse modelo Lambda-CDM explica muito bem a distribuição de galáxias em grandes escalas. Um outro resultado muito interessante do final do século passado, final dos anos... isso aqui, na verdade, já é dos anos 20. Mas começou, digamos, em 1992, com o primeiro satélite cósmico, é um mapa da radiação cósmica de fundo. Né? Os jovens aqui não sabem o que é televisão em branco e preto, e nem aquele maldito ruído que tinha na televisão em branco e preto. A gente ligava a televisão, era uma ruideira total. Colocava bombril na antena para ver se diminuía o ruído. Então,
Esse ruído em micro-ondas, que a gente detectava sem querer, era uma sujeira, nas nossas televisões, é de origem cosmológica. E a gente atribui esse ruído a uma fase da evolução do universo que corresponde a uma época em que o universo tinha 400 mil anos de idade. 400 mil anos de idade. Hoje ele tem 13,5 bilhões de anos. Tá? Então, é algo bem no começo. E isso foi medido por esse mapa em particular, é do satélite Planck, que é um satélite que ficou em órbita aí por muitos anos e mapeou a radiação cósmica de fundo. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa radiação é extremamente homogênea. Ela é muito uniforme. E vocês estão vendo todas essas irregularidades, que a gente aumenta por milhares de vezes as pequenas flutuações para que elas fiquem visíveis. Tá? Esse mapa aqui corresponde, digamos, a temperaturas de 2,7 Kelvin, que é a temperatura da radiação cósmica de fundo hoje, e as flutuações são de 18 microkelvin. Tá? Bom, se nós fazemos a transformada de Fourier dessas flutuações, né, a gente obtém algo desse tipo aqui. Tá? Aqui é essencialmente o espectro de potência da distribuição de flutuações desse mapa. Então, vocês veem aqui os pontos observados. Todos esses pontos aqui têm barras de erro. E as barras de erro aqui, que vocês não conseguem nem ver, estão ampliadas por mais de 20 vezes. E mesmo assim, vocês não conseguem ver. E, sobreposto a isso, vocês estão vendo uma curva aqui, que é a curva teórica da previsão do modelo Lambda-CDI. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês quão poderoso é esse modelo cosmológico que nós adotamos hoje em dia como modelo padrão. Tá? Então, o que vem a ser esse modelo Lambda-CDI? Em primeiro lugar, é um modelo descrito pela relatividade geral do Einstein. Né? Como você sabe, a teoria da relatividade geral prevê que uma distribuição de massa produz uma curvatura do espaço-tempo. Mas, de acordo com os dados observacionais, com o modelo Lambda-CDM, em grandes escalas a curvatura é zero. Tá? Agora, nas equações de Einstein, a gente tem um termo de massa que determina a geometria do espaço-tempo. E o que determina a massa do universo, de acordo com as observações astrofísicas? A energia escura contribuiria com cerca de 70%, a matéria escura fria, que a gente chama de CDM, de Cold Dark Matter, cerca de 26%. Os baryons, que constituem a matéria ordinária, prótons, nêutrons, etc., correspondem a 5% aproximadamente. Além disso, nós sabemos que existem fótons, neutrinos, etc., mas a contribuição deles para a densidade, propriamente dita, é muito pequena. Tá? Tudo isso daqui, esses números, são obtidos por esses tipos de ajuste que a gente faz nesses estudos desse tipo. Tá? Bom, o problema é o seguinte: o que é energia escura e o que é matéria escura? Tá? Ok. Começando pela matéria escura. Ela foi descoberta nos anos 30 pelo Fritz Zwick, que era um físico suíço radicado nos Estados Unidos, quando ele estudou um aglomerado de galáxias usando o teorema do Virial. Bom, aglomerado de galáxias. Como eu mencionei, as galáxias devido à atração gravitacional não são uniformemente distribuídas, mas tendem a se agrupar. A Via Láctea, por exemplo, junto com a galáxia de Andrômeda, forma um sistema binário. Tá? Uma está girando em torno da outra, cada uma com 50 satélites em volta, e conforme elas vão orbitando uma a outra, ocorre transferência de energia orbital para energia interna das galáxias, então isso faz com que elas vão espiralando, e daqui a alguns bilhões de anos elas devem se fundir e se transformar numa única galáxia gigante. Em aglomerados de galáxias, como esse daqui, num volume semelhante ao grupo local, que é o nome que a gente dá para esse estudo, formado pela Via Láctea e Andrômeda, ao invés de termos duas galáxias brilhantes,
nós podemos ter centenas ou milhares de galáxias dentro do mesmo volume. Então, vocês percebam como é grande a concentração de massa nessas estruturas. Bom, grande parte dos aglomerados estão aproximadamente em equilíbrio gravitacional. Um sistema em equilíbrio gravitacional, a gente diz que obedece o teorema do Villial. O teorema do Villial estabelece uma relação entre a massa do sistema, a dispersão de velocidades, a velocidade com que os objetos estão se mexendo no sistema, o tamanho do sistema e a constante da gravitação universal. Então, se eu determino a distribuição de velocidades aqui, eu conheço o tamanho do sistema, eu posso determinar a massa. Foi assim, então, que o Zwick determinou a massa de alguns aglomerados de galáxias próximas e verificou que a massa que ele determinava dessa maneira era muito maior que a massa que ele atribuiria, por exemplo, à soma das estrelas desses sistemas. Mas era cerca de 10 vezes maior. Tá? E, nessa ocasião, ele propôs, então, a existência do que veio... Ele já chamou naquela época de matéria escura, mas isso ficou durante muito tempo no esquecimento, até mais ou menos os anos 70, quando novas evidências observacionais vieram a confirmar a existência desse tipo de matéria. Então, a primeira evidência veio a partir das curvas de rotação. Se vocês olham, aquela expressão do teorema do Villial é muito parecida, por exemplo, com as leis de Kepler. Tá? Dá para, olhando para aquilo, até ver as leis de Kepler. Mas, de qualquer maneira, o que a gente espera? Você tem, digamos assim, o centro de uma galáxia, como uma Via Láctea, e as estrelas aqui estão girando em torno da Via Láctea, e a velocidade com que elas giram, uma estrela aqui, vai depender da massa que tem aqui dentro do raio da órbita. E, então, o que se esperava, né, no começo dos anos 70? Conforme você ia para fora da galáxia, essas curvas de rotação iam começar a cair, tá? Porque o raio aumentava, tal, a massa, o grosso estava na parte central, então não tinha mais massa do lado de fora, a massa deveria cair. E o que se verificou é que as curvas de rotação, na verdade, em vez de cair, ficam essencialmente constantes, né? Que a gente chama de curvas de rotação chatas, ou curvas de rotação plana. E isso, no começo dos anos 70, veio a ser interpretado como as galáxias estarem imersas num halo de matéria escura. Tá? Posteriormente, no final dos anos 80 e a partir dos anos 90, um outro fenômeno entrou na jogada, que são as lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais são um fenômeno absolutamente comum hoje em dia na astronomia. Tá? Então, tem desde configurações desse tipo, que a gente chama de anel de Einstein, onde esse azul aqui é uma galáxia muito distante, que está atrás dessa, mas que essa outra galáxia serve de lente para ela. Então, produz uma deformação na luz que gera esse anel. Aqui nessa outra imagem, na região central de um aglomerado de galáxias, vocês podem ver aqui esses objetos, são todas a mesma galáxia. São imagens múltiplas da mesma galáxia. Imagens múltiplas é uma coisa muito comum. Quando você olha para uma piscina um dia de sol, lá, a água da piscina está balançando, você vê reflexo da luz do sol o tempo todo, certo? É algo parecido, essas imagens múltiplas. O problema é, ok, tem essa massa. E o que é essa massa? Bom, o ponto é o seguinte, vou resumir a conclusão, ninguém sabe. Tá? A gente chama isso de matéria escura fria. Por quê? Porque, digamos, ela não interage com a luz. Tá? Isso já temos muitas evidências, tal, não se encontra nenhuma evidência de que esse tipo de matéria interaja com a luz. Pela teoria, ela é não relativística. Não relativística significa que, por exemplo, as partículas de matéria escura que eventualmente estão aqui passando por nós nessa sala têm velocidades à ordem de 200 km por segundo. E interagem aparentemente exclusivamente gravitacionalmente, embora tenha muitas teorias que atribuem outros tipos de interações das partículas de matéria escura. Durante muito tempo, o candidato principal era uma partícula chamada neutralino,
que aparecem nessas teorias supersimétricas de partículas elementares. E durante todos os anos, boa parte dos anos 90, desde o começo dessa década, ninguém consegue encontrar o neutralino. Já se procurou em vários intervalos de massa, não se encontra esse tipo de partícula. E hoje em dia, o neutralino, assim como vocês devem talvez saber isso muito melhor que eu, as teorias supersimétricas estão meio fora de moda, justamente porque não se encontra evidências observacionais ou experimentais a seu favor. Com isso, outras opções têm surgido, em particular, por exemplo, o axion. Tá? O axion é um tipo de partícula proposta, também é uma partícula teórica, proposta para resolver o problema da CP, né, em física nuclear, equivalência de carga e paridade. Mas olha só que coisa curiosa. A massa de uma partícula de axion seria da ordem de 10 a menos 6 eletronvolts, enquanto o neutralino 100 GeV. Então vocês veem, aqui é 100 GeV, 100 bilhões, né? 10 a 8 com 10 a 14 ordens de diferença. Algo por aí, se eu errei o fator 10 ou 100. 10 a 14 ordens de magnitude de diferença é uma boa medida da nossa ignorância. Aqui peguei no Quanta Magazine dessa semana, saiu justamente um artigo sobre candidatos à matéria escura que estão sendo cogitados. Então, só para dar uma ideia para vocês, envolve desde buracos negros primordiais, buracos negros que teriam sido formados no começo do universo, os dos Winks que eu mencionei, mas que estão saindo de moda, até várias versões de partículas bem mais leves. E o axion e essas outras propostas, as partículas são tão leves que se comportam mais como onda que como partícula propriamente dita. Então, esse é um problema. Nós não temos a menor ideia do que é a matéria escura. E quanto à energia escura? Bom, como que surge essa energia escura e por quê? Tá? Existe um tipo de objeto no universo que a gente chama de supernova. E a supernova tem vários tipos, e um deles é o chamado supernova maior. E aqui eu estou mostrando como a gente detecta essas supernovas. Aqui tem uma galáxia, de repente ocorre uma explosão na galáxia. Repara o brilho relativo da supernova em relação à galáxia. Uma supernova pode ser tão brilhante quanto a galáxia inteira. Aqui é a galáxia, aqui é uma supernova. Aqui é a galáxia, é uma supernova. Essas supernovas, elas são produzidas de que maneira? Em geral, a gente tem um sistema binário em que tem uma estrela e uma estrela compacta, em geral uma estrela de nêutrons, que captura a matéria dessa daqui. Devido a forças de maré, a matéria migra dessa estrela, produz um disco de acréscimo, de acreção em torno dessa estrela e vai se acumulando sobre ela até que em um dado momento ocorre uma detonação, que é o que gera a supernova. E o que é interessante é que as supernovas são o que a gente chama de uma vela padrão. Elas têm uma luminosidade relativamente fixa, todas elas têm essencialmente a mesma luminosidade. Então, se todas têm a mesma luminosidade, dependendo da distância que elas estão, eu medindo o fluxo, eu posso saber a distância do objeto. Tá? É esse o significado de velas padrão em astronomia. Então, o pessoal começou a determinar distâncias usando supernovas nos anos 90 e verificou que, para explicar as distâncias das supernovas, a gente tinha que invocar uma coisa muito curiosa, que a expansão do universo estaria acelerada. Vocês sabem que o Hubble já havia proposto isso, né, no começo do século passado. Quando foi? A lei de Hubble é de 1923, tá? Quer dizer, fez 100 anos o ano passado. A descoberta de que as galáxias, na verdade, eram fora da nossa galáxia. Até essa descoberta do Hubble, ninguém sabia se, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que a gente chama de galáxia de Andrômeda hoje, naquela época era chamada de nebulosa de Andrômeda, porque muita gente achava que era uma nuvem dentro da própria Via Láctea. E foi com a descoberta, com os trabalhos do Hubble, estudando estrelas variáveis e tal,
que se verificou que, na verdade, era um objeto externo à Via Láctea, e com isso se deu início a toda uma descoberta aí do universo em grandes escalas, né? Bom, pelas teorias da gravitação ordinária do Einstein, a gente sabia que o universo deveria estar ou em contração ou em expansão, mas a expansão deveria ser desacelerada, né? Se, por exemplo, eu pego essa chave que eu jogo para cima, ela sobe e vai cair. Por quê? Porque a aceleração aponta para baixo. Então, mesmo que eu jogue com força para cima, a velocidade que ela sobe vai ser desacelerada e ela volta. E o que o pessoal descobriu nos anos 90 foi que a expansão, ao invés de estar se desacelerando, estava se acelerando. Isso foi uma coisa muito surpreendente. E como que a gente pode explicar isso? Bom, como eu mencionei, a teoria da relatividade estabelece uma relação entre a quantidade de matéria e a geometria do espaço-tempo. Para o universo estar se expandindo de forma acelerada, eu deveria considerar um tipo de matéria ou energia com pressão negativa, tá? E o efeito dessa pressão negativa é produzir uma aceleração. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu coloquei aqui as equações de Einstein, mas num limite de campo fraco da relatividade geral, que daí fica tudo muito fácil de reconhecer. Aqui está a força, aqui está, digamos assim, a pressão da gravitação newtoniana, e aqui tem um outro termo, né? Onde aparece esse lambda aqui, que é o que a gente chama de constante cosmológica. E, repara, se essa constante cosmológica é positiva, esse termo aqui atua, por exemplo, como uma antigravidade, e que pode, então, ser responsável pela expansão. Tá? Na verdade, a gente pode pegar esse termo colocando lá de cá, e daí o pessoal fala em gravitação modificada. Tá? Tem várias teorias que procuram modificar as equações de Einstein, de modo a se explicar esse cenário cosmológico que a gente tem encontrado. Mas, em geral, é assim que a gente exibe. E esse termo aqui, então, a gente chama de energia escura. Energia escura porque estamos no escuro. Tá? Ninguém sabe a natureza da energia escura. Recentemente, um mês atrás, mais ou menos, não sei se vocês viram, mas saiu aí na imprensa e tal, que o pessoal tem um survey que está sendo feito, o DESI, né? Dark Energy Spectroscopy Instrument, feito no observatório nos Estados Unidos, e que eles medem o que a gente chama de oscilações acústicas de bares. Essas oscilações acústicas de bares foram previstas nos anos 90 e que estão associados a fenômenos que teriam ocorrido nos primeiros 400 mil anos de vida do universo, lá no comecinho, tá? Nessa época, o universo era extremamente quente e denso, e devido ao fato de ser muito quente, não existia, digamos, se a gente pensa em termos da matéria bariônica, átomos, não existiam átomos, porque estava tudo ionizado. Tá? Então, ao mesmo tempo, a matéria escura estava lá. E a matéria escura, ela forma, digamos assim, concentrações, que a gente chama de halos. Tá? Halos são concentrações de matéria escura. E a matéria bariônica, assim como os próprios fótons, eram atraídos gravitacionalmente para os halos de matéria escura, só que devido ao acoplamento entre o fóton e matéria ionizada, né, que ocorria nessa época, a matéria não conseguia cair sobre os halos, ele ficava oscilando, tá? Produzindo então o que a gente chama de oscilações acústicas de bares. Essas oscilações se previu que elas iriam formar tipo bolhas no universo com, digamos assim, naquela época, né? Na época em que aquele mapa de micro-ondas que eu mostrei para vocês foi formado, elas teriam um tamanho, um diâmetro da ordem de 450 mil anos-luz. Devido à expansão do universo, hoje elas têm 490 milhões de anos-luz. E o que é isso, essencialmente? Isso daí é uma medida estatística, tá? Essa detecção dessas coisas, da seguinte maneira. Em princípio, se eu tenho uma galáxia aqui, a cerca de
490 milhões de anos-luz dessa galáxia, ocorre um excesso de densidade, devido à expansão dessas ondas acústicas que eu mencionei antes. Isso é uma medida puramente estatística, porque você não vê nenhum excesso, não é assim. Mas se você calcula uma coisa chamada função de correlação, né, que mede o excesso de probabilidade em relação a uma distribuição poissoniana, por exemplo, você encontra picos, tá? Aqui são em vários intervalos de redshift diferentes, que são justamente a evidência da existência dessas oscilações acústicas de Barrios. E pelo tamanho delas, a gente consegue colocar vínculos cosmológicos e, em particular, estudar a expansão do universo. E essas últimas medidas sugerem que, embora a expansão do universo esteja sendo acelerada, a aceleração está diminuindo. Pode parecer meio confuso, mas não é tanto assim. Mas o fato é o seguinte, eu pessoalmente não acredito muito nesse resultado, porque é um resultado ainda preliminar, possivelmente vai vir outras medidas daqui a um ano, né? Esse daí é o primeiro data release desse survey, e eventualmente isso vai mudar, porque outros estudos têm sido todos consistentes com o lambda CDM, em que, nesse cenário aqui, o ômega 0 é menos 1, o ômega A é 0, diferente do que obteve o DESI, mas o DESI obteve essa evidência com apenas 2,6 sigma, então, como você sabe, isso não é considerado nenhuma evolução científica. Bom, um outro problema que a gente tem é o seguinte, usando a radiação cósmica de fundo, aquele ajuste maravilhoso que eu mostrei para vocês, um dos parâmetros que a gente obtém daquele tipo de ajuste é a chamada constante de Hubble. A constante de Hubble a gente designa com a letra H0, e as medidas do Planck davam um valor de 67 km por segundo por megaparsec. Megaparsec é uma unidade de distância que a gente usa em astronomia, e que um parsec é cerca de 3 anos-luz. Né? E isso aqui é uma medida da aceleração do universo, quilômetros por segundo por megaparsec. Quer dizer, cada megaparsec, quanto que a velocidade aumenta devido à expansão do universo. E essas medidas no universo local, tem muitos tipos de medidas, tem sistematicamente dado um valor maior. Tá? Então, você sabe que teórico adora crise, né? Porque crise sempre pode apontar para uma nova física. E estamos todos atrás de nova física. Então, isso é considerado uma das grandes crises da atualidade. Inclusive, porque a diferença entre essas grandezas aqui está em quase 6 sigma. Tá? O problema é o seguinte, eu jamais apostaria tudo nesses resultados. Por quê? Porque em astronomia existem muitos efeitos sistemáticos que não necessariamente a gente controla. Então, de repente, você descobre que a calibração de um certo tipo de método de determinação de distância é errada. Está errada porque você esqueceu, não é que você esqueceu, mas você fez uma correção para a poeira que tem no meio do caminho, diferente daquela que se obtém de outra maneira, coisas assim. Tá? Mas, felizmente, vão aparecendo técnicas diferentes para determinar o valor da constante de Hubble, independente dessas outras medidas. Em particular, a supernova de Hepesdal, que eu vou falar a seguir, obtém um valor, no estudo dessa supernova, muito parecido com o obtido pelo Planck, que, digamos assim, acabaria com essa crise. Esses valores aqui, então, seriam atribuídos a desvios sistemáticos. Né? O que é essa nebulosa de Hepesdal? A supernova de Hepesdal? Bom, aqui tem um aglomerado de galáxias. Eu chamo a atenção para vocês para essa galáxia aqui, tem uma outra aqui, né? Essa galáxia é a mesma de uma que está aqui e a mesma que está aqui. Eu sei que é a mesma, porque nessa imagem aqui não dá para enxergar direito. Mas se você olha uma imagem de uma boa resolução, você vê que a forma é exatamente a mesma e o redshift, a distância dela é exatamente a mesma. É um caso de imagens múltiplas. Quando a gente tem imagens múltiplas, né, a gente pode mapear
Só mostrando aqui, né, o efeito. A gente tem a galáxia lá atrás, o aglomerado de galáxias atua com uma lente gravitacional, produzindo, então, essas imagens múltiplas. Quer dizer, a luz chega no observador aqui na Terra por vários caminhos diferentes. Então, isso significa o quê? Que a luz pode chegar em épocas diferentes. Tá? De qualquer maneira, conhecendo a posição das lentes aqui, de vários outros arcos gravitacionais que a gente vê aqui nesse tipo de objeto, a gente consegue modelar a distribuição de massa com altíssima precisão, usando técnicas de lentes gravitacionais. E aqui é um exemplo de uma modelagem desse tipo, mostrando cáusticas que aparecem, coisas desse tipo. É bem interessante. Bom, o que é interessante na supernova de revisão é o seguinte. Em 2015, o pessoal detectou, deixa eu ver, aqui, o que a gente chama de cruz de Einstein, quer dizer, uma galáxia, e essas 4 imagens aqui amarelas, que é um efeito de lente gravitacional. Tá? Um objeto lá atrás foi amplificado e produziu essas 4 imagens. E daí, então, se modela e tal, e se verifica que essas 4 imagens, na verdade, são uma supernova que explodiu nessa galáxia e que foi amplificada por efeito de lente gravitacional, por essa daqui. Agora, nessa modelagem, o que o pessoal descobriu? Ora, a gente tinha visto outras imagens dessa mesma galáxia. Então, isso foi feito, esse estudo, se não me engano, foi feito em 2014, e eles previram que em 2015, ou 2016, acho que foi em 2015, iria aparecer na outra galáxia, digamos, uma está aqui, e iria aparecer nessa outra aqui, a supernova. E que na galáxia lá de cima, essa supernova teria sido observada, se alguém tivesse olhando para lá, no final dos anos 90. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque vai mostrar para vocês que, embora o nosso conhecimento da natureza, da matéria escura e da energia escura seja muito ruim, né? As características físicas mesmo, a gente não sabe nada, mas, aparentemente, tanto a matéria escura quanto a energia escura são realidade. Tanto que a gente conseguiu prever com extrema acurácia aparecimento dessa supernova aqui, que foi observada, então, em 2015. Muito louco isso, porque você prevê que naquela galáxia que foi ampliada gravitacionalmente, você iria detectar esse objeto. E isso foi feito. Digo isso para, mais uma vez reforçando, mostrar o poder desse modelo lambda-CDM, em que a gente não sabe nem o que é o lambda, nem o que é o CDM. Mas tem muitos outros problemas interessantes em astronomia. E um dos problemas que me interessa em particular é a questão da evolução de galáxias. Como vocês sabem, né, devido ao fato da velocidade da luz ser finita, quanto mais distante a gente olha no universo, mais no passado nós estamos vendo. Então, e agora com James Webb, então a gente está vendo em distâncias ainda muito maiores do que aquelas que a gente era capaz de observar com o Hubble, principalmente porque o James Webb é sensível na região do infravermelho, né? Com resultados muito interessantes. Mas nós temos um problema muito grande quando a gente estuda a evolução de galáxias, que é a comparação entre a população de galáxias. Porque a gente estuda galáxias do mesmo jeito que você pode estudar a ecologia, tá? Estudar a distribuição, os tipos, como uma interage com a outra, como uma depende do ambiente comparado com a outra, coisas assim. A forma das galáxias, por exemplo, depende muito do ambiente em que elas estão. O problema é o seguinte: conforme a gente vai indo para distâncias cada vez maiores, devido ao desvio para o vermelho, né, uma parte é efeito Doppler, outra parte é relatividade geral, mas a radiação vai se desviando para o vermelho. Então, digamos, a partir de redshift 1, que corresponde a uma idade, quando o universo tinha mais ou menos metade da idade atual, o que a gente observa aqui na Terra, no redshift 0,
migrou tudo, a parte óptica do espectro, migrou toda já para o infravermelho. Então, a gente está observando o ultravioleta. E o ultravioleta a gente não observa do Sol, a gente só consegue observar de satélite. Então, conforme e a gente vai indo para distâncias cada vez maiores, fica muito difícil você comparar as populações de galáxias que se observa nessas grandes distâncias com as populações de galáxias que a gente observa aqui. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, um trabalho de um aluno meu, aqui é uma imagem do Hubble e aqui é uma imagem do James Webb. Então, olha que coisa interessante. Estão vendo essa galáxia aqui? Onde que ela está aqui? Essa galáxia aqui? Cadê ela? Essa daqui? Aonde? Então, a gente observa no infravermelho várias galáxias e sem contrapartida no óptico. Isso significa o quê? Que essas galáxias têm voltas em poeira. Porque no infravermelho, o infravermelho é essencialmente transparente com poeira. Então, a poeira escapa, a radiação escapa dessas galáxias no infravermelho, mas não aqui. Aqui a gente não vê nada. Mas isso daí é um grande mistério para a gente. Por quê? Os modelos preveem essa curva aqui. E as observações estão dando isso daqui. Tá? E não é trivial resolver esse problema, porque poeira, né, envolve elementos pesados, carbono, que a gente chama de pesado na astronomia, carbono, nitrogênio, oxigênio. E isso é produzido em estrelas. E a gente tem todo um cálculo, né, de quantas estrelas se formam ao longo do universo, para explicar várias observações e tal. E nós não conseguimos conciliar esse tipo de observação com as outras que a gente tem. Tá? Possivelmente vai ser necessário alguma mudança na teoria que ainda não conseguimos vislumbrar. Outro problema. Todas as galáxias brilhantes, aparentemente, têm um buraco negro gigante no seu centro. Por quê? Como que esse buraco negro é formado? Como que ele evolui? Tá? Aqui, e é interessante o seguinte, aqui é uma relação entre a dispersão de velocidades das estrelas na galáxia. Dispersão de velocidades é mais ou menos como a temperatura de um gás. Se eu considero um gás gravitacional, que as partículas do gás, em vez de ser moléculas, são galáxias, essa velocidade aleatória que uma molécula tem, eu posso traduzir como a velocidade das galáxias dentro de uma estrutura, a velocidade de estrelas, por exemplo, dentro de uma galáxia, e é o análogo da temperatura. Então, essa relação então mostra aqui a velocidade de dispersão, a dispersão de velocidades, e aqui a massa do buraco negro. E vocês veem que tem uma relação bem razoável entre essas quantidades. É como se a galáxia, de certo modo, soubesse a massa do buraco negro ou vice-versa. Quer dizer, de alguma maneira, esses buracos negros e as galáxias crescem juntos, mas a gente não sabe como. Tá? Tem várias ideias, vários modelos, mas esse é um dos grandes problemas também da astronomia da atualidade. Ok. E talvez o problema da nossa época que mais chame a atenção seja a questão da existência ou não de vida fora do planeta Terra. Né? No caso do sistema solar, a gente imagina que possa existir vida em oceanos, nessas duas luas aqui, de Júpiter e de Saturno, tá? Além de outros lugares. Né? Porque aqui são crostas de gelo, e em alguns casos você vê até geysers saindo, né? Mostrando que tem, possivelmente, embaixo da crosta de gelo, um oceano líquido. Tá? Então, existem ideias de que possa existir vida nesses lugares, existem, inclusive, missões espaciais já planejadas para visitar Encelados mesmo, e Europa, procurando por evidências de vida nesses lugares. Essa figura aqui trata de exoplanetas. Exoplanetas são planetas em torno de outras estrelas. Eu fiz isso, eu olhei isso daqui de manhã.
até hoje de manhã, tinham registrado 5.620, eu não consigo enxergar direito o que está escrito ali. 5.626 planetas confirmados. Tá? Tem vários outros aí, candidatos. Então, aqui nessa figura, aqui está o raio. Eu não consigo ler isso aqui. Eu também não consigo. E a massa. Tá? Então, um planeta como a Terra tem um raio de uma unidade astronômica, a distância Terra ao Sol, e uma massa. Né? Mas vocês veem que tem planetas de massas muito variáveis, né? E, na verdade, de tipos muito diferentes. Então, por exemplo, tem Júpiteres quentes, quer dizer, planetas como Júpiter, mas muito mais quentes, né? Com temperaturas de eventualmente milhares de graus na atmosfera. Tá? Tem uma atmosfera de milhares de graus, que tem, por exemplo, óxido de titânio na atmosfera, chove ferro em alguns lugares, umas coisas. Tem mundos de lava, como o pessoal chama, mundos de gelo. Então, isso é uma área muito interessante, porque, na verdade, é uma área completamente emergente, que envolve tanto física, astronomia, como geofísica e ciências atmosféricas. No caso do IAG, né, um estudo do qual eu faço parte, nós temos 3 departamentos: astronomia, geofísica e ciências atmosféricas. Então, um dos nossos objetivos estratégicos enquanto instituto é criar um grupo de planetologia que seja capaz de integrar as expertises dos 3 departamentos no estudo desses tipos de estruturas, né, que a gente está descobrindo a partir de observações. Né? E aqui eu estou até mostrando observações do James Webb, de um desses exoplanetas, em que vocês não conseguem ver direito, mas aparecem aqui algumas linhas que estão associadas a vapor de água. Tá? Então, vapor de água já foi detectado em planetas fora do sistema solar, e o desafio é encontrar algum marcador que indique a existência de vida. Né? Então, por exemplo, oxigênio, ozônio, metano e tal. Atualmente se argumenta que a melhor evidência de vida seria encontrar, ao mesmo tempo, CO2, H2O e O3, que é mais ou menos o que temos aqui na Terra. Claro, isso é uma visão de vida que emularia a nossa visão de vida. Eu estou falando isso por quê? Porque a descoberta, o estudo de atmosferas planetárias é um dos principais objetivos dos telescópios da nova geração. Tá? Que é o que eu vou falar agora, então. Bom, para vocês terem uma ideia, os maiores telescópios existentes aqui em solo hoje, tanto no Chile quanto no Havaí, o Chile e o Havaí são os melhores lugares para observação do céu no planeta Terra, porque tem lugares altos e secos. Tá? Então, aqui tem 3 projetos. O ELT é do ESO, European, da Comunidade Europeia, Extremely Large Telescope. O TNT, Third Meter Telescope. E o GMT, Giant Magellan Telescope. Então, o ELT está sendo construído no norte do deserto de Atacama. Ele vai ter um espelho equivalente a um diâmetro de quase 40 metros. Os maiores espelhos em solo hoje em dia, são de 10 metros. Tá? Então vocês veem a escala, a mudança de escala. Então, esse espelho, na verdade, do GMT, é uma coleção de quase 800 espelhos menores, hexagonais, né? Cada um deles com 1,4 metros de diâmetro, montados com uma precisão de nanômetros, para garantir a qualidade óptica. Então, vocês imaginam o desafio tecnológico que é isso. Tá? Esse é aqui está, inclusive, uma foto que eu peguei do site. Vocês veem que a cúpula dele já está bem avançada. Ele possivelmente vai entrar em operação por volta de 2030.
2030. Tá? O TMT, Centimeter Telescope. Esse telescópio está com um grande problema. Por quê? Aqui eu estou mostrando para vocês uma montanha chamada Mauna Kea, que fica no Havaí. É um vulcão extinto e tem um monte de telescópio lá em cima. Né? Aqui dá para ver, esses pontinhos aqui são todos telescópios, inclusive o telescópio Gemini, do qual o Brasil é associado, está aí também. Fica esse daqui. E acontece o seguinte, que os nativos havaianos consideram a montanha sagrada e não querem mais telescópio lá em cima. Então, isso já até deu problema. Eles não conseguem avançar o projeto, porque eles tentam construir o telescópio, o pessoal fecha a estrada, e o fato é que o TMT está numa enrascada. Tá? De qualquer maneira, o projeto deles seria um espelho de 30 metros, parecido com aquele do ESO, né? Espelhos segmentados, um total de quase 500. E um campo de observação de 15 minutos de arco, nesse caso aqui. Pra vocês terem uma ideia do que significa 15 minutos de arco, a Lua, ou o Sol, tem um diâmetro aparente de 30 minutos de arco. Isso equivale à metade do diâmetro da Lua ou do Sol. Tá? E, por exemplo, telescópios grandes, como o telescópio Gemini, né, que a gente tem acesso, é um telescópio de 8 metros, o campo dele é de 6 minutos de arco. Então, vocês podem ver que isso aí permite observar uma área visual muito maior. E, finalmente, o terceiro grande projeto é o GMT, o Telescópio Gigante de Magalhães, que tem uma montagem completamente diferente. São 7 espelhos, cada um de quase 8,5 metros. E esse conjunto acaba sendo equivalente a um único espelho de 24,5 metros de diâmetro. Tá? O campo de visão é o maior dos três telescópios, seria 20 minutos de arco. E esse é um projeto apoiado pela FAPESP. Tá? Já está em construção no Chile, mas tem um probleminha que eu vou mencionar daqui a pouco. Como eu sou coordenador desse projeto aqui no Brasil, tá? O coordenador era o professor João Steiner, que infelizmente faleceu durante a pandemia e acabou sobrando para mim. Mas é uma parceria ultra interessante, envolve cerca de 3 instituições do mundo inteiro. Né? No Brasil é a FAPESP, o Chile, pelo fato de abrigar o telescópio, é automaticamente membro da parceria. Tem várias universidades americanas, na Coreia, em Taiwan, na Austrália e Israel. Palestina ainda não é sócio. É interessante o desenho do telescópio. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de espelhos primários. A luz vem do céu, bate nos espelhos primários, vai para um conjunto de 7 espelhos secundários, já vou mostrar em detalhe, e esses espelhos secundários jogam a luz aqui para o foco do telescópio, onde vai, então, para os instrumentos. Para vocês terem uma ideia de como que esse telescópio vai operar, a área dele vai ser equivalente a 10 vezes a área do James Webb, e a resolução, a qualidade da imagem, vai ser 4 vezes melhor que a do James Webb. Tá? Então, mostrando aqui os espelhos secundários. São 7, a cada espelho primário corresponde a um secundário. E o que é interessante é o seguinte, esses espelhos aqui são adaptativos. O que eu quero dizer? Quando vocês olham uma estrela no céu, vocês veem a estrela piscando, né? O que é esse piscar? Não é que a estrela esteja variando intrinsecamente, isso daí é devido à turbulência da atmosfera. Né? Passam correntes de ar, passa um monte de coisa, que faz com que a posição da estrela mude no céu, e isso produz a cintilação. E os instrumentos de ótica adaptativa, eu já vou mostrar um pouquinho mais detalhe como eles funcionam, eles buscam corrigir esse efeito. Seja usando uma estrela como guia, seja usando lasers, estrelas artificiais criadas por laser como guia. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que a ótica adaptativa melhora a qualidade de imagem. Aqui eu estou mostrando
uma imagem no céu, em algum lugar aí, e na banda H, que é uma banda do infravermelho próximo. Tá? Então, aqui a gente está vendo que vocês podem, a largura dessas imagens aqui corresponde a 0,6 segundos de arco. Aqui é o que a gente obteria observando esse mesmo campo, o Hubble Space Telescope. Aqui, com o James Webb Space Telescope. E aqui, com o GMT. Tá? Com esse sistema de ótica adaptativa. Bom, a ótica adaptativa é uma tecnologia que foi desenvolvida para satélite espião. Tá? Então, é uma tecnologia que não é de prateleira. E quando a gente começou o projeto, em 2014, um dos objetivos estratégicos que a gente colocou foi adquirir know-how em ótica adaptativa. Para isso, o que nós fizemos? Tem um outro telescópio no Chile, chamado SOAR, que fica do lado do Gemini Sul, e no SOAR, no Brasil, tem 30% de participação. E nós nos propusemos, então, a fazer um upgrade do sistema de ótica adaptativa, como parte do projeto GMT-FAPESP. Tá? E esse projeto foi concluído com total sucesso. Esse ano, o nosso sistema de ótica adaptativa já está montado no SOAR e, nesse exato momento, está sendo sujeito a testes, e até agora todos os testes funcionaram com perfeição. Como que funciona o sistema de ótica adaptativa? Então, a gente tem uma estrela, seja uma estrela natural, seja uma estrela artificial produzida por laser, a luz dela chega aqui no telescópio, né, no caminho, passa pela atmosfera, então, que a gente representa aqui como essas frentes de onda distorcidas. E o que acontece é o seguinte: o espelho, os espelhos secundários, né, que eu mostrei para vocês, eles são deformáveis. E se deforma o espelho de modo a corrigir o balanço da estrela produzido pela atmosfera. Então, se a atmosfera joga a estrela para lá, você joga o telescópio para lá para que a estrela não se mexa. Com isso que você consegue garantir a qualidade da imagem. E como você faz isso? Né? A luz chega aqui no telescópio, bom, vai no espelho secundário, reflete para um divisor de frente de onda. Esse divisor de frente de onda aqui manda para um sensor que vê onde que está a posição da estrela, manda para um sistema de controle que deforma o espelho. Só que isso aqui é feito com 1000 vezes por segundo. E é isso, então, que garante que você consiga manter a estabilidade da imagem e a qualidade da imagem. Tá? O grande esforço aqui, no final das contas, foi em software, não foi nem hardware. Tá? Tem, assim, milhares de linhas de código que o pessoal teve que desenvolver e verificar para garantir o sucesso do sistema. Foi testado inicialmente em bancada ótica no laboratório de ótica do IAG e hoje em dia já está funcionando no telescópio SOAR. Isso nos habilita a participar do desenvolvimento do sistema de ótica adaptativa do GMT. Tá? Então, aqui é só um exemplo de como que fica uma imagem antes e depois, né, usando ótica adaptativa. Vocês podem perceber que melhora muito a qualidade da imagem. Tá? Ok. Então, o GMT vai envolver 7 espelhos primários, né, cada um de 8,4 metros. Cada espelho leva 3 anos e meio para ser fabricado. Tá? Então, primeiro você coloca blocos de vidro. Aí, depois esses blocos de vidro são fundidos, isso daí fica girando o tempo todo para ir formando a parábola, né? que é a superfície refletora. E demora, depois que você funde isso daí, demora mais de 1 ano só para resfriar. Tá? E tudo isso feito em situações de controle absoluto. Tá? Aqui é só para mostrar um pouco a complexidade de um sistema desse tipo. Notem bem, isso daí vai operar no Chile, uma zona sujeita a terremotos. Então, esses sistemas têm que ser suficientemente robustos
para aguentar terremotos maiores do que os maiores telescópios observados, os maiores terremotos observados até hoje no Chile. Tá? Então, a nossa equipe participou do desenho dos requisitos, aí, da definição de requisitos para controle sísmico do instrumento. O GMT vai ter uma série de instrumentos, eu não vou entrar em detalhes, porque acho que é uma coisa muito técnica, não é o caso. Eu só gostaria de comentar sobre um instrumento em particular, que tem até eventualmente vai ter uma contribuição de vocês aqui, o professor Flávio está aí, que trabalha em coisas associadas a esse instrumento. O GCLEP é um instrumento desenhado para estudar principalmente exoplanetas. Tá? Esse é o objetivo dele. Vocês têm uma ideia da qualidade de um instrumento desse tipo? Eu só vou chamar a atenção para uma informação aqui. Ele vai ser capaz de medir velocidades radiais de planetas em torno de estrelas digamos, 100 anos-luz, 1000 anos-luz da Terra, com uma precisão de 10 centímetros por segundo. Isso realmente é impressionante. Eu fico impressionado com isso. Se você se impressiona ou não, não sei, mas eu me impressiono. É algo fantástico uma coisa dessa. É um desafio tecnológico longe de ser trivial. Tá? Então, toda a questão de como você atinge essa precisão, como você calibra, como você mantém a estabilidade, então, envolve muitos estudos, tal, e o Flávio mesmo participa de um projeto desse tipo aqui na Unicamp, com pente de frequência, que serve para calibrar, inclusive, esse tipo de instrumento. Tá? Bom, qual que é a situação atual? A FAPESP ingressou no projeto em 2014. O projeto começou, na verdade, na primeira década desse século, mas só em 2014 que a FAPESP ingressou como membro fundador. Tá? A FAPESP já investiu 50 milhões de dólares. É o projeto mais caro financiado pela FAPESP até hoje. Isso vocês agradeçam a alma do Steiner, que ele deve ter uma lábia que convenceu a FAPESP a investir essa quantidade imensa de recursos. Agora, qual é o significado disso? Isso significa que, quando o telescópio estiver pronto, nós vamos ter uma fração cativa de tempo. Tá? Os astrônomos, por enquanto, do estado de São Paulo, estamos tentando ampliar a participação para todo o Brasil, né, com via CPI, FINEP, essas coisas. Então, os astrônomos brasileiros, digamos, vão ter acesso a uma fração de tempo fixo e num dos telescópios que certamente vai ser um dos mais competitivos do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a gente, digamos, você vai fazer um pedido de tempo, você quer observar o telescópio, você prepara um projeto e diz, eu preciso de 10 horas para fazer tal projeto. Em geral, um telescópio como o James Webb tem uma taxa de oversubscription, quantidade de gente, de 100 ou 1000 para 1. Então, é hiper competitivo. Tá? Então, o fato de você ter uma fração de tempo cativa te assegura condições de participar dos projetos mais avançados possíveis a serem desenvolvidos com esse tipo de telescópio. Tá? Para desenvolvimento das atividades aqui no Brasil, nós criamos uma entidade chamada GMT Brasil Office, que atua no IAG, e que lidera, digamos assim, todas as atividades de instrumentação. A gente tem um conjunto de 30 engenheiros e físicos trabalhando no projeto. Tá? Toda a área de engenharia de sistemas do GMT é controlada por colegas brasileiros. Alguns aqui no Brasil e outros que foram contratados, eram parte da nossa equipe, mas que foram contratados pelo próprio GMT e outras entidades do exterior. Que havia a gente identificou que havia essa lacuna de engenharia de sistemas. Daí identificamos que na UFMG havia um curso de engenharia de sistemas. Fomos lá, começamos a trazer gente e isso foi um sucesso.
Tanto que, hoje em dia, a gente controla a área de engenharia de sistemas de todos os instrumentos do GMT. Tá? Bom, qual que é o problema que temos aí? O problema é que o custo desse telescópio, do GMT, é da ordem, digamos, de 3 bilhões de dólares. Ou seja, nem os parceiros americanos têm tanto dinheiro no momento. Então, a gente depende da NSF, National Science Foundation, dos Estados Unidos, para financiar o que falta. Ocorre que a NSF, junto com a NSB, o National Science Board, lá dos Estados Unidos, eles criaram uma comissão para decidir o que eles vão fazer. E eles decidiram que só vão financiar um projeto, ou o MT ou o GMT. E essa é uma decisão que vai ser tomada ainda esse semestre. Né? Nós estamos ultra confiantes que o GMT vai ser escolhido, porque o GMT está com dificuldades quase que intransponíveis. E estamos também fazendo uma lobby aí, que americano, você sabe, funciona do lado do lobby. Então, estamos fazendo um lobby tremendo lá no Congresso americano, essas coisas tudo. E, então, por exemplo, ainda ontem foi confirmado que o Brian Schmidt, que é um prêmio Nobel, um dos descobridores da energia escura, vai fazer parte do board do nosso projeto, tá? Confirmou a participação. Então, nós estamos procurando até aí vários pesos pesados da ciência internacional para nos ajudar a conquistar esse espaço. Bom, vocês podem achar que 50 milhões de dólares é um desperdício, mas, na verdade, cerca de 10% disso é gasto com os nossos engenheiros e com o desenvolvimento de instrumentação aqui no Brasil. Nós temos um esquema aí com o GMT internacional, que a gente transfere dinheiro para eles, mas 10% volta, de forma informal. E com isso a gente tem conseguido assim, manter um grupo de engenheiros fantástico, de alta capacidade, que inclusive está até desenvolvendo projetos para outros telescópios. Tá? A gente também tem muita atividade de difusão. Tá? Então, temos curso de astronomia para professores de ensino médio, cursos anuais, né? Tem todo o material. Esses cursos são via internet, mas uma vez por ano, uma vez por mês o pessoal é presencial. Produzimos vários vídeos, tá? Tem séries de... Essa série Fascínio do Universo já está completa, estamos começando uma outra série agora só sobre instrumentação. Organizamos anualmente alguns workshops, em particular um de inteligência artificial em astronomia, que é principalmente a área que eu atuo, e também de instrumentação. Então, é isso. Eu deixei aí alguns links que podem ser de interesse para vocês. E é isso que eu queria falar, então, para vocês hoje. Tá? Qualquer pergunta? Tá gravando? Tá gravando? Não? Não, tem que pegar o microfone. Aqui, supostamente, o robôzinho pega, mas as perguntas têm que gravar. Eu li que, não me lembro, quero confirmar, que no GWST está encontrando muitas galáxias muito distantes que parecem já velhas. Isso está iniciando a preocupar a gente que faz. É verdade ou é exageração? Não, é verdade. Porque o James Webb, ele está começando, ele está conseguindo observar uma época do universo que antes a gente não conseguia, que é o final do que a gente chama de época da reionização.
Porque, vamos supor assim, tem o Big Bang, tá? Logo depois do Big Bang, o universo é extremamente quente, denso, mas está se expandindo. Conforme ele se expande, ele se resfria. E a partir de um certo ponto, digamos, depois da época daquele mapa que eu mostrei de micro-ondas, começa a poder se formar as galáxias. Tá? Isso ocorre quando o universo tem cerca de 500 mil anos, mais ou menos. Mas, pelas teorias que a gente tem de formação e evolução de galáxias, essas galáxias velhas, como a gente chama, são galáxias quiescentes ou galáxias vermelhas. São vermelhas porque, em geral, uma galáxia que forma estrelas é azul, porque as estrelas mais luminosas são estrelas jovens e elas são azuis, então elas dominam a luz da galáxia. Mas quando a formação estelar é interrompida, depois de 1 ou 2 bilhões de anos, a galáxia fica vermelha. E, na verdade, não se esperava encontrar tantas galáxias vermelhas antes, em altos redshifts, né, ou em altas idades baixas do universo. E isso, de fato, está acontecendo. Né? Eu tenho também um aluno trabalhando nesse tipo de coisa. Mas isso é um problema, porque a evolução de galáxias, né, envolve... Você forma estrelas e as estrelas produzem metais. Metal, em astronomia, é tudo que não é hidrogênio. Tá? Tirando hidrogênio e hélio, todo o resto a gente chama de metal. E a gente observa a composição química aqui da Terra, do Sol, das estrelas próximas, etc. E é muito difícil entender como que podia ter tanto metal formado já naquela época. É um paradoxo. Então, isso ainda não está bem entendido. Uma possibilidade que, ainda ontem, eu estava discutindo com os alunos, é o seguinte, é que a galáxia fica velha, mas aí ela captura mais gás, então se rejuvenesce, continua formando estrelas, e esse processo, então, é repetitivo. Tá? Então, essas galáxias velhas que estão sendo observadas em alto redshift, possivelmente, elas vão capturar nuvens de gás e vão produzir novas estrelas e digamos, se fossem observadas um pouco mais em redshifts um pouco menores, não seriam vistas como velhas. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu e algumas outras pessoas temos a respeito nesse momento. Tá? Mas é isso que você falou, Lúcia. Mais perguntas? Você comentou sobre, mostrou vários tipos de telescópio que usam números diferentes de espelhos e formatos, enfim, diâmetros. Que diferença isso faz com o tipo de raio que você vai ter e qual seria o intuito de ter um telescópio como o Magalhães, que tem 7 espelhos, ao invés de você ter um que tem quase 800? A tecnologia de espelhos de 8 metros é dominada. Já a tecnologia de você montar esses espelhos gigantes com essa acurácia no posicionamento é um desafio, tá? É um risco, como o pessoal costuma colocar. Então, no caso do GMT, tem uma estrutura que, embora seja completamente inovadora, já que não existe nenhum telescópio de 8 espelhos assim, mas de um lado, mas por outro lado é mais conservadora, no sentido que é tudo mais ou menos conhecido. Tá? Essa parte dos espelhos secundários adaptativos e tal, não, era um risco, mas já demonstramos que isso é totalmente factível. Então, são escolhas que você faz, né? E em função da expertise que você tem à sua volta. No caso do GMT, quando nós entramos no projeto, isso já estava definido. Então, nós só pegamos carona. Mais perguntas? Olá, agora uma pergunta mais relacionada com matéria escura. Como você compararia, quais seriam semelhanças, diferenças da busca por matéria escura dos experimentos relacionados
com a busca a procura do éter e escrever, por exemplo, de Michael Schumacher? Então, eu acho que, eventualmente, a descoberta tanto a questão do éter quanto o experimento de Maxwell Morley levaram a uma revolução científica, de certo modo. Esse aqui foi o aparecimento da relatividade geral, da relatividade especial. E eu acho que, eventualmente, algo parecido pode ocorrer com a energia escura e matéria escura. Porque, digamos assim, a física convencional, entre aspas, quer dizer, física de partículas, que vocês certamente entendem melhor do que eu, tem uma série de métodos, uma série de procedimentos que foram utilizados ao extremo para estudar a matéria escura. Tanto que existem dezenas de experimentos nesse momento em várias partes do planeta, a maior parte deles em minas profundas para evitar a contaminação por raios cósmicos, e que, quando deram alguma coisa, se verificou que era uma medida falsa. Teve um dos experimentos, há uns anos atrás, aparentemente tinha detectado matéria escura, mas depois se revelou que aquilo não era reprodutível, então isso foi abandonado. Então, realmente, é uma situação difícil. Mesmo a questão de se é partícula ou não, a gente imagina que seja partícula por conta de uma observação do chamado aglomerado bala. Né? O aglomerado bala é um aglomerado que, na verdade, são dois aglomerados, um colidiu com o outro. E um aglomerado de galáxias, além das galáxias, o grosso da matéria é matéria escura. Tá? Mas o grosso da matéria bariônica não está em estrelas, naquelas estrelas que a gente vê. Está num gás no meio intergaláctico muito quente e que emite raio-x, que a gente detecta usando telescópios de raio-x do espaço. E nessa colisão, o que a gente verificou? O gás é dissipativo, quer dizer, se duas nuvens de gás colidem entre si, elas são aquecidas e emitem radiação. Tá? Então, quando esses dois aglomerados colidiram, e chama aglomerado bala, porque o gás ficou, parece quando você vê aquelas fotos de tiro com alta velocidade, você vê aquela forma, né, do Bolshoi, né, da bala, e é exatamente isso que você vê na imagem em raio-x do aglomerado. Então, o que você vê? Que o gás ficou no meio e as galáxias de cada aglomerado estão aqui. Se você mede a massa dos aglomerados usando técnicas de Weierstrass, que mede a massa independente da natureza da matéria, você vê que o grosso da massa está nos aglomerados. Então, isso a gente argumenta que isso é uma evidência de que a matéria escura é constituída por partículas. Mas é a única evidência que a gente tem. Mesmo assim, você pode argumentar que não necessariamente. Nós não temos nenhuma outra evidência, além das medidas de massa. Tem outras teorias, tá? Mas eu realmente não simpatizo com elas, porque são teorias assim, que procuram resolver muito no varejo o problema e não conseguem resolver. Resolve aqui, não resolve aqui, formando é só o custo, sabe? Então, a minha resposta à sua pergunta é que talvez seja necessária uma nova revolução científica. Tá? Mais perguntas? Tem uma pergunta. Se o modelo cosmológico, né, esse CDM, né, funciona tão bem, alguma informação você está colocando sobre matéria escura e energia escura nesse modelo. Você está colocando, provavelmente, no texto de energia a momento. Exato. E o que se coloca que é tão esdrúxulo como suposição para falar que não entende, você não sabe a origem do tensor de energia a momento, é isso? Não, eu não sei a natureza do que é. Se eu coloco lá a Mas massa, como que é construído isso? é construído como massa. Só massa. Eu não coloco carga. Eu poderia colocar carga, todos esses atributos que o pessoal de física de partículas. Você joga todo o teu desconhecimento em massa. Só massa, só entra massa. E daí, a gente faz simulações numéricas, tá? Deixa eu até mostrar aqui uma figura que eu passei rapidinho.
Isso. Isso aqui é uma simulação numérica. A gente começa, digamos assim, com uma distribuição de massa essencialmente uniforme, praticamente uniforme. Devido à atração gravitacional, conforme o universo vai evoluindo, essa distribuição começa a se agregar, devido à atração gravitacional, formando as estruturas que a gente observa. Mas só a massa. Essas primeiras simulações, inclusive, eram feitas apenas com matéria escura. Hoje em dia, a capacidade computacional é tal que a gente já consegue colocar baryons também, quer dizer, massa, hidrodinâmica. Né? Você resolve junto as equações que descrevem a evolução da matéria escura junto com a hidrodinâmica que descreve os baryons. E com isso a gente consegue prever galáxias, propriedades galácticas, coisas assim. As perguntas, pessoal? Quando falou do H0, naquela terceira medida da supernova, tem uma possibilidade de diminuir o erro daquela da supernova? Não aquela em particular, mas com novas supernovas e explodindo aí, e principalmente com ondas gravitacionais também, que as ondas gravitacionais também permitem uma estimativa de H0. E que é totalmente independente dela. E tem até um estudo preliminar feito por colegas do CBPF que obtém um valor bem razoável, ainda com uma barra de erro bem grande, para H0, usando ondas gravitacionais. Mas com esses telescópios de ondas gravitacionais, né, que estão em operação nos Estados Unidos e também no Japão agora, novos eventos são observados o tempo todo e então possivelmente vai se ter uma estatística muito boa em pouco tempo. Já que você falou de hidrodinâmica sobre se você vê tipo e tem ainda, como eu entendi, é um pouco contra-intuitivo que a hidrodinâmica funcione uma coisa assim. Você tem potenciais você tem potenciais a longo, potenciais infinitos. Até quanto isso é, teoricamente, essas filamentações são teoricamente entendidas? São teoricamente? São entendidas. São entendidas, teoricamente, já desde o começo dos anos 70, quando o Zeldovich, que era um físico russo, ele desenvolveu um modelo analítico em que ele previa a existência de filamentos. Repara, usando somente a gravitação, e naquela época ele nem pensava em matéria escura, nada. Né? Mas ele... Se você pega um elipsoide, digamos assim, gravitacional, que estuda a evolução, que foi o que o Zeldovich fez, ele viu que podia formar filamentos, paredes, configurações bidimensionais, né? Filamentos são unidimensionais, paredes são bidimensionais. Então, isso é chamado de aproximação de Zeldovich. Em geral, o pessoal começa com essas condições iniciais e a primeira parte da evolução é feita usando a aproximação de Zeldovich. E depois é que continua o resto usando tanto gravitação quanto hoje em dia também hidrodinâmica. Mais perguntas? Se a UNSF aprovar a construção do GMT, quanto tempo ele fica operacional? A gente imagina que no começo dos anos 30, 1933, por aí. Pertinho, né? Pertinho. Os jovens aqui vai ser uma oportunidade. O desafio é grande, né? Bom, pessoal, vamos agradecer de novo. Vamos lá.